Irmãos queridos, boa noite. O meu desejo nessa exposição bíblica é o de falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A minha intenção é, juntamente com vocês, examinar a parábola mais famosa da Bíblia, com o propósito de entendermos o significado do Evangelho à luz da parábola do filho pródigo. Então vou pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Obrigado pelas palavras, pastor Marcelo. Que honra voltar nessa igreja. E não há como deixar de dizer sim para um convite tão amoroso. Uma igreja que tem me acolhido de uma forma tão generosa, tão doce, apesar de nas últimas passagens aqui pela igreja, eu ter trazido mensagens difíceis da igreja digerir. Contudo, os irmãos demonstraram maturidade e abertura para se deixarem golpear pela verdade, por entenderem que saíram de casa e vieram aqui para a igreja com o propósito de se tornarem mais santos e não de terem uma mera experiência agradável. E é o que eu espero que aconteça nessa noite, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11. O que eu amo nessa parábola é que ela nos ajuda a entender o que aconteceu com a humanidade. Todos nós percebemos que há algo errado com o planeta. E quando eu digo que há algo errado com o planeta, eu não estou falando tão somente das tragédias naturais, dos terremotos, dos tsunamis, dos tornados. Eu estou falando de nós, seres humanos, das guerras que nós inventamos, das injustiças que praticamos. Não é fato que nós vivemos num mundo de exploração e que precisamos nos cercar de segurança, precisamos de magistrados, de policiais armados, de botar tranca na porta da nossa casa, e isso porque algo aconteceu conosco, algo causou um desajuste nas nossas vidas e fez com que nós perdêssemos a amizade uns pelos outros, o amor, o interesse pelo bem-estar do nosso semelhante. E o que eu amo nessa passagem é que ela nos ajuda a entender o que houve com o planeta, o porquê da nossa infelicidade, do vazio que nós sentimos no nosso coração. Não é fato que nós observamos todos os dias duas pessoas infelizes por motivos diferentes. Há daqueles que se sentem infelizes por não conseguirem alcançar o que sonham, e há aqueles que se sentem infelizes justamente pelo fato de terem alcançado o que um dia sonharam. São duas desgraças diferentes. Você viver a sonhar e sem ver o sonho se tornar realidade, ou então você realizar os sonhos do seu coração e provar de um vazio profundo na sua alma. Por que nós somos assim? Por que tanta gente deprimida, sem desejo de sair de casa? Por que tanta gente dizendo experimentar esse vazio de alma e essa falta de sentido para viver? Não há passagem bíblica que mais nos ajude a entender o que houve com o homem do que a parábola do filho pródigo. Vamos ao texto, verso 11 do capítulo 15. Continuou:
certo homem tinha 2 filhos. Ao falar sobre 2 filhos, o Senhor Jesus está falando sobre 2 personagens diferentes, 2 espécies de seres humanos. Aqueles que estão perdidos fora da religião e aqueles que estão perdidos dentro da religião. São 2 espécies de perdição. A perdição do filho mais novo da parábola e a perdição do filho mais velho. O filho mais velho representando os que estão perdidos dentro da igreja. O filho mais novo representando os que estão perdidos do lado de fora da igreja. Vejam se isso não está claro nessa passagem. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Com isso, o Senhor Jesus, nesta simples parábola, nos ajuda a entender qual é a gênese dos nossos infortúnios, do nosso sofrimento, da nossa falta de satisfação com a vida. O que houve conosco? Esta parábola explica. E de que maneira? Ao mostrar o homem como um ser que tomou a decisão de viver longe da casa do Pai. A humanidade é descrita nessa passagem como composta por homens e mulheres que tomaram a decisão de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. Olha o que o texto diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Com isso, o Senhor Jesus nos descreve como homens e mulheres interessados em usar dos recursos de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus, mas longe da casa do Pai. Então, essa passagem apresenta o homem como um ser que está fora de casa, um ser que habita num planeta que não lhe oferece proteção, aconchego, calor. Na verdade, essa é a descrição que a Bíblia faz da humanidade. Os seres humanos estão fora de casa. Os seres humanos são descritos pela Bíblia como vivendo ao relento. O mais moço, diz o Senhor Jesus, pediu ao pai: dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. E assim Deus é descrito como um ser que concede ao homem aquilo que nós costumamos chamar de livre-arbítrio. A liberdade para ficar em casa, a liberdade para sair. E por que é assim? Porque é da intenção de Deus que o nosso culto seja um culto espontâneo. É da intenção de Deus que a nossa adoração não seja vista como resultado de uma imposição divina. O texto descreve o homem como um ser livre para ficar e livre para sair. Um ser que foi criado por Deus para fazer aquilo que quer fazer. E o texto prossegue dizendo: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante. Com isso, o Senhor Jesus descreve a humanidade como composta por homens e mulheres que querem desfrutar, repito, das bênçãos de Deus, mas longe da sua companhia.
O que os levou, portanto, à loucura de tomarem a decisão de viver numa terra distante. Esse é o nosso problema. Esse é o grande drama da humanidade. Nós somos homens e mulheres que tomaram a decisão de viver numa terra distante. É por isso que nós nos sentimos inseguros. Por isso que dormimos mal. Outro dia uma amiga virou-se para mim e disse o seguinte: Antônio, quase todas as minhas amigas, as pessoas do meu relacionamento estão tomando calmante. Estão se fazendo valer de ansiolítico, não conseguem dormir sem tomar algum remédio que cause o sono. Está vendo com o homem? O veredito bíblico é esse: nós estamos morando, habitando numa terra distante. E o texto prossegue dizendo: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa é uma outra descrição que a Bíblia faz sobre a humanidade. Nós tomamos a decisão de desperdiçar os dons de Deus. Nós decidimos administrar essa riqueza que nos foi dada por um ato de pura graça, sem nos reportarmos a Deus, sem nos preocuparmos com a sua glória. Nós tomamos a decisão de usar desses dons, sem o fazer visando a promoção do nome do nosso Deus. O texto diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E prossegue declarando: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Com isso, o Senhor Jesus nos descreve como seres que, por terem dissipado, que por terem malbaratado, perdido os dons recebidos da parte de Deus, hoje não conseguem fazer frente às circunstâncias adversas da vida. O Senhor Jesus descreve a vida do homem como a de um ser que habita num país que está passando por uma grande crise de alimento. Pessoas estão morrendo de fome, sem que elas tenham como fazer frente à crise que se estabeleceu. Observem como o texto é claro em dizer: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. E aqui então, em estado de extrema necessidade, depois de ter desperdiçado a herança do pai, sofrendo fome, ele é apresentado pelo Senhor Jesus, tomando a decisão de viver para cuidar de porcos e comer a comida desses animais. E assim o Senhor Jesus descreve um homem como um ser que nivelou a sua vida à vida dos animais. É isso que aconteceu conosco. Nós deixamos de ter o prazer dos anjos a fim de nos dedicarmos ao prazer dos animais. Eu me lembro, deixa eu explicar isso a partir de uma experiência que eu vivi com o meu cachorro labrador. Eu tinha um labrador, morreu há pouco tempo, deve estar lá no céu aguardando a redenção. Se o escritor inglês C.S. Lewis está certo, nós crentes na ressurreição dos mortos, na Nova Jerusalém, no céu,
nós vamos viver na companhia dos nossos animais domésticos. Eu espero que ele esteja certo, que eu amaria encontrar o Muffet, o meu cão labrador, novamente. Foi um parceiro, sabe, um grande amigo da nossa casa, deixou uma saudade imensa. Mas um dia o Muffet deu um mau testemunho. O único cachorro convertido que eu conheci até hoje deu um péssimo testemunho. Eu estava lá em casa, no jardim, e de repente eu vi sair da casa do vizinho, ali o cachorro, o vizinho com o seu cachorro, na verdade uma cadela, que veio para a porta da nossa casa. Então lá tem um jardim e uma cerca baixinha, branca, de madeira, com um espaço entre as ripas da madeira. E então o Muffet ficou alucinado com a cadelinha que estava no cio. Quando ela se levantou e saiu da frente da nossa casa, o Muffet botou quase que o corpo inteiro do lado de fora da cerca. Ele só não foi mais adiante porque o peito largo não permitiu passar pela cerca, e fincou o focinho onde a cadela estava sentada. Eu olhei para aquilo e disse: meu Deus, olha ali eu. Porque tal como o meu cachorro, eu também sou um ser possuidor de instintos. E muitas vezes esses instintos querem assumir o controle da minha vida. Tal como ele, eu também tenho instintos sexuais. Contudo, naquele jardim, enquanto eu olhava para ele, e podia ver a sua vida e a minha vida no comportamento daquele cachorro, eu fui levado pelo Espírito Santo a pensar: contudo, meu Deus, eu fui criado à tua imagem e semelhança. Contudo, meu Deus, embora eu seja um ser possuidor de instintos, eu tenho a mente que foi alcançada pela sua graça, e iluminada pelo teu evangelho, de maneira que eu devo ser livre para não permitir que um instinto precioso como esse, criado por ti, me impeça de servi-lo, me leve a machucar pessoas, e a desonrá-lo, e a trocar o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. O Senhor Jesus prossegue dizendo: então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ali desejava ele comer das alfarrobas, da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. É impressionante o que o Senhor Jesus está dizendo, que quando nós nos afastamos da casa do Pai, nem o prazer dos animais nós conseguimos ter. Ali então, ele morrendo de fome, o Senhor Jesus o descreve passando pela experiência que eu espero que todos passem nessa noite. Todos os que aqui se encontram, quer você seja cristão, quer você seja alguém que ainda não nasceu de novo e não sabe para onde vai depois da morte. Esse texto descreve Deus como um Deus que nos dá liberdade para ficar, liberdade para sair, e que não nos impede de colher o que nós semeamos. Deus é descrito nesta passagem como um ser que permite ao homem experimentar das consequências da decisão de viver longe da casa do Pai. Portanto, o Senhor Jesus apresenta aqui a humanidade
como carente de sentido para viver, como desperdiçando as riquezas de Deus, vivendo numa terra estranha, faminta, nivelando sua vida à vida dos animais, em vez de participar da alegria dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, do prazer de estar na presença de Deus, contemplando sua face, nós tomamos a decisão de viver como os bichos vivem. E por não termos sido criados para viver como animais, por não termos sido criados para viver num exílio, por não termos sido criados para a fome, o Senhor Jesus descreve o homem como um ser que numa adversidade como essas que eu acabei de descrever, pode vir a compreender o que lhe falta, o que lhe cabe fazer, que decisões que ele precisa tomar na vida, a fim de experimentar o resgate da felicidade perdida. Então eu quero me dirigir a você nessa noite, que talvez esteja experimentando dúvidas com relação ao amor de Deus, pelo fato de não entender como que um Deus de amor pode permitir que você passe pelos sofrimentos que tem enfrentado. Mas o que essa passagem nos ensina, que foi justamente esse estranho amor de Deus, que permitiu o filho colher o que havia semeado, que permitiu o seu retorno para a casa do pai. Então há amor no seu sofrimento, há amor na sua angústia, há amor nesta perseguição que você está sofrendo, há amor nesse sentimento de abandono, há amor nesta sua falta de prazer para viver. Deus está permitindo que você experimente as consequências da decisão de viver longe daquele que mais o ama no universo, com o intuito de que você volte para a casa do Pai. Esse é o amor de Deus, que não tem prazer em afligir os filhos dos homens, mas que por ser santo, 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 não pode nos abençoar na extensão em que gostaríamos de ser abençoados, enquanto mantivermos a decisão de viver longe da sua companhia. Ele decretou que nós só seríamos felizes dentro da sua casa, no aconchego do seu lar, em comunhão com aquele que nos fez, e nos fez de uma tal maneira que nós só funcionamos bem quando gozamos da sua mais profunda intimidade. O que levou o famoso pensador Santo Agostinho a dizer a seguinte coisa: tu nos criastes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. E aí então o Senhor Jesus descreve esse rapaz, esse filho mais novo, passando por uma experiência dramática. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Se você me perguntasse o que você espera que o Espírito Santo faça nessa noite, minha primeira oração seria essa: que você pudesse passar pela experiência desse irmão mais novo da parábola. O texto descreve caindo em si, que é uma descrição da experiência de percepção dos reais problemas da vida. É algo que o leva a entender onde que está a solução para o seu sofrimento. Esse caindo em si, ele pode ser de uma dupla natureza.
esse caindo em si pode significar aquilo que poderíamos chamar de senso de criaturidade. Não quero ser snob, sabe, usar um linguajar difícil só para impressionar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que muitas vezes Deus permite que passemos por experiências que revelam a nossa fragilidade, que a vida é dura, é curta, incerta, que nós precisamos de alguém que cuide de nós, nós precisamos de um pastor. Não há felicidade enquanto o homem não pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelo seguinte motivo, e você vai entender aquilo que eu vou lhe dizer. Qual é o motivo? O motivo reside no fato que não é feliz aquele que teme perder a felicidade. Você está entendendo o ponto? Se você alcançou algo que um dia sonhou, mas teme perdê-lo, você não é feliz. Feliz é aquele que alcançou uma felicidade que não se teme perder. E no mundo de tantas ameaças à nossa felicidade, à nossa vida, à vida daquele que nós amamos, como que é possível nós termos descanso? Como descansar, sabedores do fato de que hoje estamos aqui e amanhã nós não estamos mais, que em breve Jardim Catarina, São Gonçalo, Rio de Janeiro vão ficar vazios de nós, porque nós duramos pouco. Eu me lembro de uma experiência transformadora que eu vivi na Praça Zé Garoto, aqui em São Gonçalo. São Gonçalo entrou para a história da minha vida, porque aqui nasceu meu filho mais velho, que meu sogro é médico na clínica São Gonçalo, e aqui eu vivi uma experiência espiritual profunda. Eu estava deitado na cama ao lado da minha mulher, quando ela virou-se para mim e disse a seguinte coisa: eu acabei de fazer 2 exames de farmácia e eu estou grávida. Isso depois de eu não ouvir uma frase como essa há quase 20 anos. Não havíamos programado, e ela vira-se para mim e diz: é certo que eu estou grávida. E ali então eu tomei consciência do fato de que depois de 18 anos eu haveria de ser pai novamente. Só que naquele período, muito obrigado. Só que naquele período eu estava tossindo muito, com muita secreção, e não parava de tossir. Meu sogro médico, me vendo tossir, nós estávamos numa casa de praia dele, ele virou-se para mim e disse o seguinte: eu sugeriria que você fosse à clínica São Gonçalo fazer um exame dos seus pulmões, porque pode ser que no seu trabalho, no sistema prisional, você tenha contraído tuberculose. Então, fui para a clínica de São Gonçalo, fiz um raio-x de pulmão. O médico me chama na sua sala e faz a seguinte pergunta para mim: você por acaso é fumante? Eu falei: não, nunca fumei na minha vida. É porque apareceu um nódulo no seu pulmão. O nódulo podia ser maligno. Você precisa fazer uma ultrassonografia. Gente, eram os primeiros anos do Rio de Paz. O meu ministério, depois de muitos anos, se tornando público, e eu alcançando milhões de pessoas, seja através da luta pela justiça social, seja através da pregação do Evangelho. E de repente eu me vejo na clínica São Gonçalo com a notícia de que minha mulher estava grávida,
e correndo o risco de ter feito um câncer de pulmão, uma das formas mais dramáticas desse tipo de enfermidade. Me colocaram numa espécie de uma maca, e ali eu fiquei deitado, esperando um bom tempo numa sala escura, sozinho. Aí que eu poderia dizer para você a seguinte coisa: aquele que nos ama pode se ocultar de nós, a fim de que mais adiante possamos dizer: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Há amor nesse seu sentimento de abandono. Então, enquanto eu estava ali, não paravam de vir pensamentos à minha mente. Pode ser então, Senhor, que essa criança que está no ventre da minha mulher nasça e cresça sem conhecer o seu pai. E no melhor do meu ministério, o Senhor me tirar da vida. Uma porta se abriu, dela veio na minha direção um médico com o resultado do exame, da ultrassonografia, e dizendo para mim a seguinte coisa: olha, o exame mostrou que o senhor realmente tem um nódulo no pulmão, na verdade eram 2, mas o senhor não se preocupe, porque eles não são cancerígenos. Muito provavelmente eu vivi a experiência, que é uma experiência vivida por muitos brasileiros, de você ter contraído tuberculose, o organismo ter reagido e ficar apenas a calcificação. Os médicos aqui me ajudam perceptivelmente, estão vendo que eu estou usando uma linguagem de leiga ou laica, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu trepei na minha moto, fui descendo a rampa da clínica. Quando eu cheguei na Praça Zé Garoto, eu ouvi o Espírito Santo fala com o presbiteriano, posso garantir isso a você. Senti o Espírito de Deus falando assim para mim: meu servo, baixa a tua bola. Você é um mortal sustentado pelo meu poder. Aquele dia eu tomei a decisão de nunca mais na minha vida tirar onda com ninguém. Minha condição não me permite tirar onda com você. Sou frágil, eu não sou dono da minha própria casa, a minha vida está nas mãos de um outro. O horror é quando você vive essa experiência sem Deus. O horror é você provar desse contato com a sua fragilidade, sem estar na casa do Pai, sem a companhia do Pai, sem a consolação do Pai. Então o Senhor Jesus descreve esse irmão mais novo caindo em si ao sentir a fome, caindo em si ao se ver nivelando sua vida, a vida dos porcos. E é o que eu espero que aconteça com você nessa noite, que você possa viver essa experiência vivida por esse rapaz. Que experiência é essa? De tomar consciência de que na casa do Pai há fartura, e que você, embora tenha conhecido religião, carece de conhecer a Deus. Esse cair em si pode também ser de natureza moral, quando você tem contato com o seu egoísmo, com a sua maldade, quando você percebe que no fundo, o maior interesse da sua vida é ser feliz. E por força dessa obsessão que você tem com sua felicidade pessoal, você mente, passa por cima de pessoas, as ignora, vive em função de si mesmo. A Bíblia chama isso de pecado. E esse cair em si pode ser de natureza moral, quando você percebe que precisa de perdão,
você é um ser carente de salvação, que Deus não tem a obrigação de ouvir a oração de quem não ama o seu Criador, não ama o próximo, vive em função de si mesmo. Então, o Senhor Jesus descreve esse rapaz vivendo essa experiência, caindo em si. Olha o que o texto diz: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então observem a ordem dos fatos, porque, preste atenção, na primeira parte da parábola, o Senhor Jesus, de uma forma muito simples, que até criança pode entender, ele nos ajuda a compreender o que houve com a humanidade, o porquê da nossa infelicidade. Em seguida, o Senhor Jesus descreve a experiência da conversão, como que uma pessoa se converte. E o que ele diz nesta passagem? Que a conversão, ela é invariavelmente fruto da percepção do fato de que nós carecemos de Deus, que nós precisamos voltar para casa, que nossa vida perdeu o gosto, perdeu o sal, perdeu o sabor. Então o Senhor Jesus descreve esse rapaz, chegando à seguinte conclusão: na casa do meu pai há fartura, e eu aqui morro de fome, e eu não fui criado para fome. E aí ele toma uma decisão radical: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que eu espero que aconteça nessa noite na sua vida, que você tome a decisão de voltar para casa, em nome de Jesus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. E aí ele regula uma oração, ele define na sua cabeça o que vai dizer para o pai ao voltar para casa: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E aí ele volta para casa. Notem que o Senhor Jesus está aqui falando sobre as meretrizes, sobre os publicanos que estavam se convertendo naqueles dias. Aquelas pessoas estavam sendo levadas pela graça de Deus a compreenderem a sua necessidade de voltar para a casa do Pai, e estavam voltando. E aí o Senhor Jesus descreve qual é o tratamento que Deus dá para aquele que volta para a casa do Pai. A descrição é linda. Olha o que o texto diz: levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É muita informação aqui, eu não sei por onde começar. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, observem que ele só toma a decisão de voltar para a casa do pai quando se pega colhendo o que havia semeado. Ele só toma a decisão de voltar para a casa do pai quando se vê faminto, quando percebe que do lado de fora da casa do pai, o que resta é a indiferença, é a fome, é a miséria, é a insegurança. E o incrível é a Bíblia descrever o pai aceitando o retorno daquele que só voltou para casa quando sentiu fome. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Observe o seguinte: tudo nessa história é inventado por Cristo. Isso aqui não aconteceu de fato na vida de ninguém. Isso aqui é uma parábola.
Então, toda a história foi criada por Cristo. E essa história criada por Cristo tem como característica cada um dos seus fatos ter sido uma invenção de Cristo, com o propósito de ensinar uma lição. Aí eu pergunto a você, por que o Senhor Jesus descreve o Pai vendo o Filho de longe? Por que quando o Filho aparece na linha do horizonte, o Pai o avista? Porque era desejo do Senhor Jesus ajudar os seus contemporâneos e consequentemente a todos nós a entender o fato de que o Pai anela pela nossa salvação. Ele é descrito olhando para a linha do horizonte, aguardando o retorno do Filho. Ele descreve o Pai como tendo como maior interesse na vida a salvação do filho que se perdeu. É linda essa história. O Pai então, vendo ainda de longe, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Compadecido. Se você quer saber o que Deus sente pela sua vida, essa é a palavra que você precisa entender. O texto diz que quando o pai bate os olhos no filho e vê os sinais do pecado no seu rosto, o envelhecimento precoce, o desgaste produzido pela decisão de viver fora da casa do pai, quando o pai vê a humilhação e todo o sofrimento causado pelas transgressões do filho, é muito lindo o que Jesus diz. O pai se compadece, o pai é levado à comoção, o pai é movido pelas entranhas a salvá-lo, compadecido dele, correndo, antes que ele orasse, antes que ele fizesse a confissão, antes que ele abrisse a boca, correndo, o abraçou e o beijou. Observem então, preste atenção no que eu quero lhes dizer agora. Ah, se o diabo pudesse nesse momento me fazer infartar, ele o faria. Que a última coisa que ele deseja que eu fale, que eu vou falar agora. Poderia parar só um minutinho? A Bíblia diz a seguinte coisa: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se você quiser conhecer a lei, leia Moisés, mas se você quiser conhecer a doçura de Deus, leia Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Não tente conhecer Deus sem Jesus Cristo. A tentativa de conhecer Deus sem Jesus Cristo nos leva ao encontro com o diabo. E o que Jesus está fazendo aqui? Ao descrever o Pai correndo na direção do Filho. O filho vem andando, o pai parte na sua direção correndo, depois de aguardar o seu retorno, olhando constantemente para a linha do horizonte. E quando o filho aparece, Jesus descreve o pai correndo na direção do filho, o abraçando e beijando. Por que essa história? Qual é a intenção de Jesus Cristo neste ponto da parábola? E eu vou lhes dizer qual é a intenção. E muito me alegro por poder dar um testemunho como esse. A suprema obra do diabo é nos levar a confundir Deus com Satanás. O que ele faz constantemente em nossas vidas é nos levar a conceber um Deus que mais se parece com o diabo.
Um Deus que não desperta em nós amor, poesia. Um Deus que não nos encanta. Um Deus cuja imagem não nos comove. O que Jesus faz nesta passagem é desconstruir a imagem do inferno que o inferno produziu sobre Deus. O que Jesus então faz ao descrever esse pai correndo na direção do filho, abraçando e beijando, é dizer a seguinte coisa: assim é Deus. Gente, isso é lindo, é glorioso, porque em última análise nós somos inimigos de Deus. Nós perdemos o encanto por Deus. As tragédias da vida têm nos levado muitas vezes a agasalhar raiva em relação a Deus. E Jesus querendo quebrar o domínio do pecado em nossa vida e nos levar a voltar para a casa do Pai, nos apresenta esse Deus doce, descomplicado, misericordioso, interessado na felicidade humana. Um Deus que não cabe dentro da igreja batista, nem da igreja presbiteriana, nem das igrejas pentecostais. Um Deus infinitamente mais belo do que padres e pastores puderam conceber. E o texto diz então que o filho decide abrir a boca e fazer oração. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E Jesus descreve o rapaz impossibilitado de terminar a oração. Observem que o texto o apresenta não conseguindo completar a súplica. Porque qual era a oração original? Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E antes dele pronunciar a frase, trata-me como um dos teus escravos, o pai vira-se para os seus empregados e diz: matai o novilho cevado. Aquele novilho que era preparado para os momentos de celebração, de festa. É momento de celebração. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o filho então é apresentado na festa, como se nada tivesse acontecido. O irmão mais velho falando que nesta passagem representa a lei, a nossa consciência, a religião, o diabo. E Jesus descreve o filho mais novo, surdo para a voz do irmão mais velho, ouvindo apenas as declarações do amor do pai. E se vocês me permitem dizer, numa tremenda cara de pau. E Jesus dizendo: e quem não tiver cara de pau não vai entrar no reino dos céus. Porque o que ele está dizendo? O que ele está dizendo aqui? Que a fé é um absurdo. A fé significa, depois de você ter gastado todos os seus bens, ter nivelado a vida dos animais, de ter tomado a decisão de viver longe da comunhão com Deus, por causa do Evangelho, você se pega participando da festa, como se nada tivesse acontecido. O irmão mais velho mostrando a lei para você, trazendo à memória o seu passado, esfregando na sua cara os seus feitos, e o Senhor Jesus dizendo: a fé evangélica é aquela que faz o crente oferecer um ouvido surdo para a lei e só ouvir o cântico de amor do Pai, porque o Pai não considera cara de pau aquele que voltou para casa movido por arrependimento. Que verdade linda, gloriosa. Aqui minha Bíblia sendo batizado em batismo bem batista.
Olha que eu sou presbiteriano, lá é pouca água. Aqui, a água está fluindo. Qual é a minha intenção nessa noite? Eu estou pregando como se eu não fosse chegar em casa hoje à noite. Eu estou pregando como se fosse meu último sermão. Eu estou pregando como se o Espírito Santo tivesse dito para mim: meu servo, essa é a última mensagem. O que você gostaria de pregar? Numa mensagem mais importante do que o Evangelho. Eu quero morrer como pregador do Evangelho. E tudo que eu desejo nessa noite é que você compreenda que o maior boicote que você pode cometer contra a sua própria vida é não conhecer esse amor. Porque se é verdade que esse Deus doce existe e que Ele o ama desse modo tão ardente, você não conhecer esse amor, não procurar aprofundar o conhecimento dessa paixão por você, é o maior desperdício da sua vida. Nessa passagem, nós aprendemos uma grande lição: que nós cristãos, através da luz do Evangelho, tomamos a decisão de deixar de servir a Deus para servir o Pai. Nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Pai é o nome cristão para Deus. Não há modo de Deus ser tratado de forma que mais lhe agrade do que você chamá-lo de Pai. Quando os discípulos disseram para ele: como orar, Senhor? Qual foi a resposta? Pai, Pai. Eu acho que eu disse isso aqui para vocês numa das pregações na igreja. Meu nome é Antônio Carlos. Meu nome é duplo. Há pessoas que me chamam de Antônio, há pessoas que me chamam de Antônio Carlos. Esses dias uma me chamou de Carlos. Como eu sou presbiteriano, há pessoas que me chamam de reverendo Antônio Carlos. Outras me chamam de pastor Antônio Carlos. E o que eu tenho dito para todos é o seguinte: eu não gosto de ser chamado de pastor Antônio Carlos, não gosto de ser chamado de reverendo Antônio Carlos, e nem gosto de ser chamado de Antônio Carlos. Quando alguém me chama de Antônio Carlos, eu tenho a impressão que essa pessoa não é da minha intimidade. Se ela me chama de pastor Antônio Carlos, eu a sinto um pouco mais distante. Se ela me chama de reverendo Antônio Carlos, aí eu sinto que ela não me conhece mesmo. Eu gosto de ser chamado de Antônio. Assim minha mãe me chama, meus irmãos, minha mulher, com exceção dos meus 3 filhos. Bom, Deus sofre do mesmo problema. Ele ama ser chamado de Pai. Não venha com esse papo de o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo. Ele pede para que você o chame de Pai. Assim Ele quer ser tratado, assim Ele quer ser visto. Só tem 3 pessoas na minha vida que não podem me chamar de Antônio. É o Pedro, o Mateus e a Alissa, os meus 3 filhos. Eu faço questão que eles me chamem de Pai. O que eu quero nessa noite? Eu estou falando para pessoas iguais a mim, que têm seus temores, que têm suas frustrações, suas angústias, suas lutas, suas incertezas. E o que eu quero lhe dizer é que não há ninguém do seu relacionamento, isso envolve mulher, marido, filhos, pai, mãe, tios e avós, que o ame mais do que o Pai. E que hoje
o chama para você voltar para casa para receber o seu abraço, a fim de aprender a viver como filho. Se esse milagre da graça acontecer em sua vida, você vai conhecer finalmente o significado da palavra felicidade. Eu não me surpreenderei de você amanhã cedo acordar com louvor nos lábios. De no domingo que vem, você voltar para a igreja ansioso de cultuar o nome desse Pai. Não também me surpreenderei se souber que antigos problemas foram resolvidos subitamente na sua vida, que você passou a viver melhor, e que seus amigos, seus irmãos, seus parentes testemunham que hoje você é uma pessoa mais alegre, mais descomplicada, mais doce, porque não dá para ser diferente longe da casa do Pai. Mas uma vez que saímos dessa terra distante, recusamos-nos nivelar a nossa vida, a vida dos animais, e nos voltamos para o nosso Criador, nós recebemos o seu abraço, participamos da sua festa, e finalmente o universo deixa de ser um lugar que amedronta para se transformar no nosso lar. Pois como diz Davi, Deus, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, sabe quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e minha destra, e tua destra me susterá. Não tenho dúvida que o Espírito Santo hoje está falando com muita gente aqui, que o Espírito Santo está dizendo para você, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, chegou a hora de você voltar para a casa do Pai, de sair desse deserto. Eu não o criei para fome, eu não criei para você nivelar a sua vida, a vida dos animais. Você foi feito para o banquete, para a fartura. Você foi criado para ser reconhecido no cosmos inteiro como filho do Deus Altíssimo. Talvez você esteja perdido na religião. Conheceu a Igreja Batista Memorial, Jardim Catarina, mas não conheceu a Deus. E talvez você esteja perdido fora da casa do Pai, sentindo um vazio pavoroso. Desperdiçou todos os bens e só colheu vergonha, humilhação, dor, angústia. Um vácuo se estabeleceu na sua alma. Me lembro que quando me converti, na década de 80, em quase todos os cultos no Brasil, nós cantávamos uma canção. Logo no início do momento de adoração, nós dizíamos assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Esse culto, note bem, foi planejado no céu, para Deus poder dizer para você: eu amo. Isso aqui, nessa noite, está acontecendo
a consumação de um complô cósmico a seu favor. O Todo-Poderoso chamou os anjos, os arcanjos e os querubins, tocou no coração desses homens pastores, fez com que pessoas o convidassem para este culto de adoração. Hoje cedo o lembrou deste momento e soberanamente, com um braço forte, o trouxe aqui. Por quê? Porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você voltar para a casa do Pai e ter o encontro dos encontros, o encontro com aquele que mais o ama, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu fiz o meu trabalho com muita imperfeição. Eu sei, trabalhei muito hoje. Acordei cedo, preguei às 9, preguei às 11, fiquei até meio da tarde dirigindo reunião do meu conselho. Fui de moto para o Rio, voltei de moto, passei na minha casa em Pendotiba, peguei o carro, me perdi em São Gonçalo, cheguei aqui com 40 minutos de atraso. Estou com dor de cabeça, minha cabeça não está funcionando bem, eu tive muita dificuldade de pregar nessa noite. Mas eu acho que eu preguei. Agora, sabe qual é o meu desespero? Eu não sou como William Bonner da televisão, da TV Globo, do Jornal Nacional. O William Bonner, ele só quer dar a notícia. Eu quero transformar vidas. Então eu preguei e fiz o que pude nas minhas limitações para que você se convencesse do fato de que é amado. Só que para isso se transformar em realidade, para você sentir a doçura do mel, só o Espírito. E é o que nós vamos fazer agora. Porque imagine a maldição de depois de Deus ter estendido a mão para você nessa noite, você virar as costas para Ele. A partir de hoje, você nunca mais vai poder dizer que Deus não lhe deu uma oportunidade, que Deus não comunicou sua verdade a você. E nessa noite, Ele não apresentou os horrores do inferno para amedrontá-lo e fazer com que você voltasse por medo. Nessa noite Ele tentou amarrá-lo com cordas de amor. Porque como diz a palavra de Deus, não sejais como a mula, que somente com freios e cabrestos é dominada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nessa noite o Espírito Santo está tendo com você uma conversa racional, falando à sua mente e o chamando para tomar uma decisão. E que decisão é essa? Se você é crente, deixar de ser um crente nominal, deixar de crer como os demônios creem. Eles creem enquanto tremem, mas não têm amor. Deus quer uma igreja apaixonada aqui em Jardim Catarina. E o que nós esperamos é que essa revelação do amor de Deus encante essa igreja. Que esse culto seja um divisor de águas. Que a partir de hoje Deus tenha uma igreja de verdadeiros adoradores e que o adorem como jamais o adoraram. Mas também espera-se que essa noite seja noite de redenção, noite na qual os que não sabem para onde vão depois da morte tenham um encontro com o Pai e voltem para casa para nunca mais saírem. Vamos orar? Aí no seu lugar, fala para Deus o que eu não posso falar para você. Diga para Ele assim: Senhor, se Tu és isso, eu te quero. O diabo fez com que eu perdesse o encanto por Ti, mas nessa noite
eu conheci um Deus diferente. Nessa noite eu conheci um Deus que encanta. Agora eu entendi por que na Bíblia há tanta poesia, salmo, oração. Por que Jesus passava noites inteiras em comunhão com o Pai. Porque Deus é doce e bom. Suas misericórdias duram para sempre. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, dá com que compreendamos o Teu Evangelho nessa noite. Traz à nossa memória o fato de que, embora Tu sejas um Deus de amor, não é o Teu amor apenas que nos salva. Somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, que cumpriu a lei por nós. E por isso Tua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, a igreja fez o seu trabalho. Os pastores trataram com zelo da organização deste culto. Os músicos entoaram as canções, Senhor, e o pregador pregou. O que nós pedimos agora, Senhor, é que o fogo de Pentecostes desça sobre a igreja, que haja batismo com o Espírito Santo, manifestação do Teu poder, revelação da Tua beleza, de maneira que saiamos daqui com algo doce no nosso coração, que todos saiamos daqui dizendo: nesta noite Deus falou conosco, Deus falou ao meu coração, houve profecia, a graça de Deus me alcançou, o Evangelho entrou na minha mente. Sim, a partir de hoje eu sou de Jesus, sou discípulo de Cristo, e para a glória do Seu nome eu haverei de viver, porque Deus tão glorioso assim é digno do meu amor, é digno da entrega da minha vida, é digno da renúncia do meu coração. Senhor amado, revela-te a nós. Que nós possamos sentir o que a mulher pecadora sentiu ao entrar na casa do fariseu e quebrar o vaso de alabastro com unguento, e com suas lágrimas banhar os pés de Jesus e os enxugar com seus cabelos. Não há ser humano que nós mais invejamos do que esta mulher, Senhor. Ajuda-nos a saber o que ela sentiu, o que é que ela viu em Jesus. Dá-nos esse amor, Senhor. Ajuda-nos a compreender o mistério. Que a partir de hoje, esse seja o nosso Deus, o Deus Pai de Jesus Cristo. Que a partir de hoje nós saibamos chamá-los de Pai, e a cada dia, quando o pecado tentar nos afastar da Tua companhia, tomarmos a decisão de voltar para casa para receber o Teu abraço. É a oração que fazemos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus os abençoe.